Olá, olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, estou aqui mais uma semana com vocês, agora nas preparações para a prova, né? Que amanhã já disponibilizo para vocês fazerem, mas para fazer uma passagem, uma pequena correção sobre o estudo dirigido, para vocês conseguirem reafirmar aí os aprendizados que tiveram durante esse tempo de aula, né? Da primeira prova até aqui. Bom, tô aqui, tá, gente, seguindo no meu celular, porque aí eu vou acompanhando com vocês as questões e a gente vai respondendo rapidamente para vocês saberem o que é aquilo que vocês têm que estudar para poder fazer a prova. A prova já foi feita, tá bastante tranquila, só fazer com atenção para vocês não confundirem os conceitos aí. Perfeito? Bom, vamos lá. Primeira questão. Conceitue, aí eu vou falar cada um, tá? Conceitue. 1. Direito norma. Tá lá no slide 10 do nosso material. Direito norma são os conjuntos de normas, de regras que organizam a sociedade. Então, direito norma se vincula a essa noção do que é imperativo, obrigatório nas relações jurídicas. Então, tudo que se referir às normas jurídicas e às regras refere-se ao direito norma. Temos ainda direito faculdade, que se refere à possibilidade da pessoa fazer escolhas de quais direitos vai exercer, quais contratos vai assinar, com quem vai casar. Então, direito faculdade refere-se à possibilidade da gente fazer aquilo que deseja e, dentro das nossas escolhas, determinar como serão as nossas relações jurídicas. Próxima dessa mesma pergunta, pergunta 1 ainda, direito-ciência. Direito-ciência é aquele direito vinculado aos estudos científicos do direito, é o que a gente estuda na PUC, né? É aquele estudo aprofundado científico do direito. Então, o direito também é uma área da ciência e que tem que ser levado a sério nessas discussões. E, por fim, o direito como fato social. O direito como fato social refere-se a interferências, influências que o direito causa na sociedade. Então, quando eu falo como o direito como um fato social, eu vou pensar de como as regras jurídicas, como o direito de forma geral, vai influenciar na nossa percepção de certo e errado, bom e ruim, de como que eu vou tomar as decisões sobre a minha vida. Né? Então, direito fato social, ele fala necessariamente sobre a influência que o direito tem na sociedade como um todo. Exemplo disso, gente, que eu citei em sala, foi a obrigatoriedade, que aconteceu há alguns anos já, do uso de cinto de segurança nos carros. Então, a partir do momento que se tornou obrigatório, inicialmente as pessoas reclamaram, mas posteriormente houve uma influência, que se tornou um fato social relevante e grande parte das pessoas hoje entendem sobre a importância da obrigatoriedade do cinto de segurança. Né? Então, o fato social, porque interfere nas relações de sociedade. Pergunta 2. O que defende a teoria do justnaturalismo? De onde vem o direito natural e quais são suas principais características? A teoria do justnaturalismo, e aí essa pergunta para vocês estudarem, tá? Tudo sobre justnaturalismo. É aquela teoria que entende que alguns direitos fazem parte da natureza humana. Então, eles viriam da nossa própria natureza, da nossa própria existência, sem precisar estar escritos por estado nenhum e sem precisar estar raciocinados, porque já são inatos, fazem parte da nossa existência, né? Os que adotam o justnaturalismo, o pensamento justnaturalista, são esses que acreditam que o direito natural aqui é o verdadeiro organizador da sociedade. Né? E aí, quais são as principais características do direito natural? Ele não é escrito, porque ele não precisa estar em lugar nenhum, já está dentro da nossa natureza. Não é criado pela sociedade, porque ele já está previamente posto antes da própria existência da sociedade, e também não é formulado por um Estado, porque como ele não vai estar escrito e ele não é fruto desse raciocínio, ele já é inato, ele tem essas três características. Ainda é universal, né, porque se aplica a todas as pessoas,
independente da nacionalidade, do território onde vivem, da cor da pele, é um direito que se aplica para todos, porque é fruto dessa noção de fazer parte da natureza humana. Muitos vão, inclusive, entender que essas características do direito natural hoje fazem a gente pensar que o direito natural seria uma grande utopia, né? Ele não seria uma realidade. Mas é interessante pensar que nem tudo que é direito é somente aquilo que está escrito, está posto. E que todos teriam um mínimo existencial, uma dignidade mínima a ser protegida nessas relações estatais. São as discussões que a gente fez em sala de aula, seja ela virtual ou presencial, a respeito da importância da proteção dos direitos humanos para todos, de forma universal, né? Para não se justificar a retirada da humanidade de grupo nenhum, que inclusive efetive a possibilidade da sua escravização. Então, são as reflexões principais aí. Leiam bastante sobre o que eu coloquei sobre o direito natural. Vai despencar direito natural e direito positivo, tá? O que defende a teoria do positivismo jurídico? De onde vem o direito positivo e quais são suas principais características? A teoria do positivismo jurídico é aquela que entende que o direito é fruto de uma atividade legislativa do Estado e que, prioritariamente, o direito é escrito, né, porque é fruto desse processo legislativo. Por causa disso, o direito vai mudar de um estado para o outro e ele vai precisar evoluir de acordo com a evolução da sociedade. Então, ele precisa se modificar aí. De onde vem o direito positivo? Da atividade legislativa do Estado. E quais são as suas principais características? Não é um direito universal, ele vai mudar de uma sociedade para outra, ele depende do momento histórico em que é instituído e é fruto do processo legislativo de um Estado. Geralmente também é escrito, né, para se ter aí essa segurança jurídica. 5. Explique o problema das lacunas da lei no direito positivo. Problemas das lacunas da lei, gente, vem da noção de que o direito positivo fala que o direito é aquilo que está posto nas normas jurídicas e no ordenamento jurídico. Acontece que quando o direito ainda não legislou, não criou uma norma para organizar uma situação nova, a gente tem um problema de lacuna na lei, ou seja, um buraco na lei, porque aquela questão ainda não tem uma solução. E aí a gente tem a necessidade de solução desses problemas por meio da aplicação de outras fontes de direito ou até mesmo de uma analogia, né, para poder solucionar o caso. Por quê? Não vou deixar de solucionar o caso porque ainda não tem norma jurídica sobre aquilo. Eu vou usar todo o ordenamento, eu vou usar os costumes jurídicos, vou usar a jurisprudência quando não houver norma jurídica ainda legislada sobre aquele assunto, que é o problema das lacunas da lei no positivismo jurídico. Questão 6. Por que a dicotomia entre o direito público e o direito natural, e o direito positivo está enfraquecido? Por que, gente, que essa dicotomia entre o direito natural e o direito positivo está enfraquecido? Vocês até conseguem responder isso fácil. O problema é que muita gente não sabe o que é dicotomia. Dicotomia é divisão. Por que a divisão de falar que um direito é natural e o outro direito é positivo está enfraquecido? Por que eu não preciso mais fazer essa discussão? Porque a maioria dos direitos naturais que a gente pode imaginar, como direito à vida, liberdade, integridade física, eles são direitos que, além de serem vistos como direitos naturais, que fazem parte da nossa natureza, também foram positivados. Então, se eu falar direito à vida, ao mesmo tempo que é considerado um direito natural, ele também já foi positivado na norma. Então, ficar fazendo essa divisão, na prática, não tem muito sentido. Tem sentido nesse momento aqui nosso acadêmico, que discute sobre de onde vem o direito, qual que é o fundamento do direito, a sua organização, né? Porque aí a gente vai pensar sobre a noção de justiça imbuída da existência humana e a noção de justiça imbuída da relação da normatividade estatal. Beleza? Então, é isso aí. Questão 7. Explique o que é monismo e dualismo. Monismo é aquele pensamento que entende que o direito é um só,
que ele tem que ser estudado sem divisões. Mono vem de um, né? Então, o direito interno e o direito internacional fazem parte de um único sistema. O direito público, o direito privado também fazem parte de um único sistema. Os monistas acreditam nisso. Já os dualistas, eles vão dividir o sistema jurídico para poder compreendê-lo melhor, né? E aí vem a próxima pergunta: conceitue direito público e direito privado. Quais as principais características de cada um deles, né? A principal divisão que a gente tem dualista vai ser entre direito público e direito privado. O direito público é aquele que envolva sempre a presença de um Estado. Ou o Estado na sua relação consigo mesmo, exemplo, a relação do município de Belo Horizonte com o governo do estado de Minas Gerais, uma relação de direito público. Ou então, no direito público também, as relações do Estado, qualquer ente federativo, qualquer representante estatal, com a pessoa privada. Então, a União, que é o governo central, por exemplo, cobrando imposto de renda, é um exemplo de direito público. E, por fim, a relação do Estado Brasil, Estado brasileiro, Estado nacional brasileiro, com outros países. Também é um exemplo de direito público, nesse caso, direito público internacional, né? E temos, em contrapartida, o direito privado, que é aquele que não tem envolvimento do Estado. Então, ou vai ser relações entre pessoas físicas, né? Eu, você, ou relação entre pessoas jurídicas, por exemplo, um fornecedor de máscaras de segurança, que vai fornecer para um hospital, que também é uma pessoa jurídica, a compra dessas máscaras de proteção. Ou então, a relação entre pessoas físicas e jurídicas. Eu contrato a NET para me prestar o serviço de internet na minha casa. É um exemplo de relação de direito privado, porque não vai envolver a presença do Estado. Perfeito aí? Bom, quais são os principais ramos do direito? Aí eu tenho uma aula no YouTube, no Canvas, explicando tudo isso. Referencia-se, vamos ver se vocês conseguem ver, a essa árvore aqui, ó, que a gente já estudou lá amplamente, que eu fiz revisão na última aula, na última conferência ao vivo, que também está gravada no Canvas para vocês assistirem, tá? E eu vou fazer algumas perguntas lá a respeito de alguns direitos que podem ser polêmicos, direito civil, direito penal, direito processual civil, dá uma olhada o que é público, o que é privado. E, por fim, diferencia o direito objetivo do direito subjetivo. O direito objetivo é aquele direito que é igual para todo mundo, né? Então, ele se aplica uma regra igualitária para todos. E o direito subjetivo é aquele que vai estabelecer uma faculdade, ou seja, eu posso exercê-lo se eu quiser ou não. Depende da manifestação da minha vontade. Então, direito objetivo, a regra se aplica a todos, a minha vontade não interfere na exigência da obrigação. E o direito subjetivo, a minha vontade define se ele se aplica para mim ou não. Pessoal, foi rapidinho, só para passar rapidamente sobre as questões aí para vocês. Estudem, que eu quero todo mundo com notas maravilhosas na disciplina, maravilhosos igual vocês são, né? Coraçãozinho para vocês, né? Fazer assim, dá um print aí, tô brincando, gente. E bons estudos, boa prova, muito carinho, tá bom? Beijo, tchauzinho.